nesse fator, desse processo, nesse período que você começou a viver as coisas do mundo, passava alguma coisa dentro do seu coração, alguma saudade, alguns pontos que você lembrava que anteriormente você ainda frequentava igrejas ou... Tiago, você me fez lembrar de uma situação que foi assim incrível, né? Mas eu estava promovendo uma das festas, né? Podemos dizer que é como se fosse um baile funk mesmo, né? E era um domingo e eu tinha alugado um local que era de frente para a igreja aonde eu fui, né, batizado, primeira comunhão, participei do grupo de jovens, né, fazia teatro de Natal, fiz a crisma e tantas outras coisas, viagens, né? E de repente eu estava ali naquele lugar, naquela festa, tinha mais ou menos umas 200, 300 pessoas naquele lugar, né? E de repente me deu um lapso de memória. Eu lembro que eu já estava completamente alcoolizado, né? E aí eu olhei para a igreja, né? E quando eu olhei para a igreja, estava iniciando a missa. Era 19 horas de um domingo, se não me falha a memória. E quando eu olhei para aquilo ali, eu parei no meio daquela multidão ao meu redor e comecei a lembrar da minha vida naquele tempo, né? Comecei a lembrar do grupo de jovens, comecei a lembrar daquele gosto que eu tinha de estar ali aos domingos, de escutar aquela homilia, né, de comungar, né, mesmo que ainda muitas vezes eu comungava em pecado mortal, né, mas eu ainda desconhecia, eu não tinha uma experiência profunda com Deus, mas Deus ali estava falando no meu coração, né, volta meu filho, né, tenho saudade de você, e aquela saudade é o vazio de novo que estava gritando, né, e aí eu entendi que tudo aquilo que estava ao meu redor não era suficiente para poder suprir, né, o vazio que a gente traz muitas vezes no peito. É só Deus que é capaz, só Deus com o amor infinito dele, né? Verdade. E aí, aquele lapso de memória, eu olhei para aquilo, eu fiquei sentido no meu coração, porque o som da minha festa ia atrapalhar a missa. Eu lembro que eu até abaixei o som um pouco, né, mas era um paredão de som desses de carro automotivo. E por fim, eu lembro que a gente continuou na festa, eu esqueci de novo aquilo ali e voltei para aquela vida desregrada. Eu lembro que nessa festa aconteceu até uma situação muito triste. Uma das meninas que saiu dessa festa, naquela mesma noite, cometeu um suicídio, né? Então eu fico muito triste por situações que aconteceram na minha vida, assim, mas ao tempo todo, Deus tocava no meu coração. Eu podia estar na pior lama, na pior miséria, comendo a lavagem dos porcos, em lugares, com pessoas que eu jamais imaginava que eu ia chegar naquele nível, né? Mas mesmo ali, né, algo tocava no meu coração, eu tinha aquele sentimento, até mesmo por causa da família, né? Porque é uma família que me deu valores, me ensinou valores, né? E eu estava indo contra aqueles valores, né? Então Deus sempre estava me tocando ali, né? Mas foi necessário um tempo, um processo para que eu conseguisse voltar. E as orações, né? Eu acho muito viável a gente enfatizar isso. As orações das pessoas que estão ao nosso redor, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, eu tenho certeza que nesse período, nessas festas onde aconteciam essas adversidades, onde talvez o inimigo armava ali realmente uma cilada contra a sua vida, contra a vida das pessoas que estavam, e a oração, né, o fato de a sua família estar em comunhão com Deus, pedindo pela sua vida, trazia uma realidade de proteção, porque Deus, em todo instante, ao seu lado, mesmo na pior das hipóteses, como você mencionou, Deus estava te chamando, como você disse anteriormente, que a história do filho pródigo, e agora você, no sentido de voltar para casa, Deus te chamando, ou seja, Deus te esperando chegar na estrada com os braços abertos naquilo que Ele preparava para você. Mas, em meio a todas essas festas, isso que você vivenciou, eu creio que não tem como nós mentirmos, entre nós dois, né, entre as pessoas, que os prazeres que o mundo promove são prazeres que nos trazem uma alegria. Não é uma alegria verdadeira, não é uma felicidade, porque talvez a felicidade real, concreta, somente em Deus. Então, assim, mesmo você vivendo essa realidade
externamente, igual você falou no início, buscando as coisas externas, sabendo que estava dentro de você, a alegria que era Deus. A sua mãe, o seu pai, a sua família, tinha, pela convivência deles, pela intimidade com Deus, uma oração por você. Mesmo nesses momentos onde você estava nas festas, vivenciando coisas do mundo, onde você mesmo disse, correndo risco de vida, né, situações adversas, a sua mãe em oração, juntamente com Deus, levando, né, essa força para que você pudesse ser protegido. E o mais interessante de Deus é que Deus tem um apreço pelos pecadores, tem um apreço pelas pessoas que estão vivendo aquilo que é a realidade que você estava fazendo da época existencial para você, sendo que Deus tinha outros planos, mas Ele não desistia em hora nenhuma. Ele te chamando, querendo que você voltasse, para que você pudesse viver aquilo, como você falou na passagem do filho pródigo. Quando ele sai, gasta toda a sua herança, mas depois ele retorna e o pai está lá, esperando. Eu acredito que Deus tinha esperava esse momento, esse ápice, para que você retornasse e ele te esperasse de braços abertos, não é isso? Você até me recordou um pouco de uma das conversas minha com a minha mãe, né? Depois que ela foi acometida de uma doença e tudo. E a gente estava no leito do hospital, né? Eu já estava no processo de conversão, né? Tudo aquilo que ela tinha pedido para Deus, né? Naquela oração de intercessão. E ela comentava comigo assim, falava assim: ô meu filho, você lembra aquelas vezes que, né, muitas vezes, porque eu lembro que o sol estava amanhecendo, né? Eu estava num quarto de hospital com ela estava internada, eu dormi com ela lá, e o sol estava amanhecendo, e ela foi e falou assim: tá vendo o sol amanhecendo, meu filho? Eu falei assim: tô, mãe. Eu falei: pois é, muitas vezes nessa hora você ainda não tinha chegado, né? E aí ela falava que, aí eu lembrei, né, que muitas vezes quando eu abria o portão da minha casa, né, a luz do quarto estava acesa, do quarto dos meus pais. E aí ela falou comigo: pois é, enquanto você não chegava, o seu pai não dormia, né? Rolava para um lado e para o outro na cama, preocupado e tudo, né? E ela, naquela sensibilidade de mãe, né, ela falou comigo que ela ia no meu quarto, que ela ajoelhava, que ela rezava em cima da minha cama, né? E que ali ela entregava a minha vida para Deus e que me consagrava a Nossa Senhora, né? Então ela sabia que ela tinha certeza de que eu ia voltar, ou seja, a fé dela, né? Muitas vezes essa fé que ela tinha ali, né? A oração de uma mãe, né? Que Nossa Senhora não desampara, né? Que Deus não desampara a lágrima de uma mãe, né? Você bem sabe disso, né? E ali ela falava que, mas seu pai não, seu pai virava para um lado e para o outro. E aí eu lembrava que quando eu entrava em casa, que eles percebiam que tinha chegado, a luz apagava. Ou seja, né, era a hora que eu voltava. Então essa oração do pai e da mãe, né, a oração principalmente de uma mãe, assim como a oração de Nossa Senhora ali, né, ela tem um valor muito significativo, né? E eu não tenho dúvida de que foi a oração dos meus pais e também, né, de familiares, né, que me ajudou, né, a retomar a minha vida, né? E foi próximo de um ano novo, uma das últimas festas que eu tinha feito. Eu lembro que nesse dia eu ganhei R$3.000 numa noite. Eu mesmo chamei a polícia para a minha festa, porque eu não estava aguentando mais olhar para a cara daquele povo que estava lá, né? Mais de 300 pessoas, aquela confusão, sabe? Me deu aquela paranoia na cabeça. Eu falei: eu não quero isso aqui mais não. Eu saí dali, né? Eu lembro que eu ainda mostrei, né? Levei esse dinheiro para minha casa e mostrava para o meu pai: olha aqui, né? Como que alguém que queria, tipo assim, olha pai, como que as pessoas me amam, como que eu tenho a atenção, mas na verdade eu queria a atenção dele, né? Aquele reconhecimento, né? A palavra certa seria um reconhecimento. Esse dinheiro eu fui para uma praia, passei o Réveillon lá em Cabo Frio, né? Tinha uma namorada na época, mas aquela briga, aquela ciumeira, aquela confusão toda, aquelas situações, né, totalmente tristes que nós sabemos, né? E nunca tinha paz no coração. Então eu voltei daquele lugar e já chegou o momento, né, do carnaval, né, próximo ali da quaresma. E aí naquela quarta-feira de cinzas, né, eu estava assim completamente desnorteado, sem querer viver uma vida onde eu tinha tudo que eu queria, mas depois de eu ter conquistado tudo que eu queria, eu percebi que aquilo não me trazia felicidade.
Então eu cheguei naquela quarta-feira dentro de uma igreja, que era aquela igreja, daquela Da festa, festa do som. que eu tinha incomodado a Santa Missa, né? As pessoas estavam incomodadas com a festa que eu estava fazendo. Eu cheguei naquela igreja, né? E ajoelhei naquele corredor e disse para Deus, né? Falei, Senhor, eu chego aqui hoje me sentindo um nada, né? Eu estou completamente cansado, né? Desfigurado, né? Eu estava totalmente imagem e semelhança do mundo e não imagem e semelhança de Deus. E como eu me senti um nada, uma miséria, né? Uma fraqueza ali, né? É aquele momento do filho pródigo, quando ele cai em si, né? Então refletiu, né? Ali eu tinha caído em si, né? O tanto que eu tinha ali, né? E eu estava mendigando a lavagem dos porcos, né? Então ali eu me senti um nada, e aí eu entendi que na verdade as cinzas, né, que a gente coloca ali, né, convertei-vos e creis no Evangelho, significa que nós viemos do pó e voltaremos, né, ao pó, ou seja, a gente é um nada, né, e eu reconheci o meu nada diante de Deus, né, então é aquilo que eu falei lá no início, né, eu achava que eu tinha tudo, mas na verdade eu não tinha nada, eu estava sendo um nada.